Oi pessoal, estamos mais uma semana, mais um vídeo, continuando com o nosso tema que é fé vitoriosa. Hoje nós vamos aprender a ter uma fé vitoriosa com Moisés. Então vamos continuar lendo o nosso texto-chave, que é Hebreus 11. Agora nós estamos no versículo 23. Então vamos ler juntos o versículo 23, a gente vai ler até o 28, mas agora vamos ler só o 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Vocês se lembram quem foi Moisés? Então vamos lembrar de como estava o povo de Deus. O povo de Deus, que eram os hebreus, estavam ali morando no Egito. Semana passada a gente viu de José. Então já se passaram 400 anos depois que José tinha morrido, mais ou menos, e o povo estava ali vivendo como escravo. Então o faraó fazia todo o povo de Deus viver ali como escravo. E ele deu um decreto. Ele viu que o povo estava muito grande, que se eles resolvessem se rebelar contra os egípcios, eles poderiam ganhar. Então ele fez um decreto e mandou que todos os bebês fossem assassinados. As parteiras tinham que matar os bebês assim que eles nascessem. Mas Joquebede, a mãe de Moisés, viu que Moisés era especial. Os pais de Moisés tiveram fé que Deus iria cuidar do filho deles e conseguiu esconder eles na casa durante 3 meses. Mas depois de 3 meses, o neném já começa a chorar muito forte, os vizinhos já começam a perceber que tem um neném ali, podia ser descoberto que ele estava escondido. Então o que eles fizeram? Colocaram Moisés num cestinho e colocaram ele no rio. E a filha do faraó achou Moisés ali e cuidou de Moisés como se fosse seu filho. E Joquebede, que era a mãe de Moisés, Miriam, que era sua irmã, cuidaram de Moisés como se fossem as babás. E Moisés assim cresceu como sendo educado pela filha do faraó, mas também pela sua verdadeira mãe. Agora, lá no tempo de Jesus, muitos e muitos anos depois, esse mesmo decreto aconteceu. O rei Herodes, com medo porque ele ficou sabendo que iria nascer o Messias, o prometido, o rei mandou matar também todos os bebês. Olha que coisa interessante, olha quando a gente vê que toda a Bíblia aponta para Cristo, e nós vimos que todos esses personagens aqui que nós já vimos em Hebreus, mesmo estando lá no comecinho da Bíblia, porque todos eles estão em Gênesis, até José, todas as histórias que nós vimos estão escritas em Gênesis, eles já apontam para Cristo. E com Moisés não seria diferente. Então aqui nós já vimos uma primeira apontamento, nós vamos ver vários aqui. Mas aqui nós já vimos um. O mesmo decreto aconteceu aqui com Moisés e esse mesmo decreto também aconteceu no tempo de Jesus. E Moisés foi salvo. Então vamos continuar lendo agora aqui o que aconteceu. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, nós vimos que daí Moisés, já adulto, ele escolhe sair do Egito. Ele mata um homem lá no Egito e foge para Midian. Então a gente vê aqui que Moisés não era nenhum santo. Moisés não era diferente de nós. Ele cometia pecados como nós cometemos pecado. O coração dele era pecaminoso igual ao nosso. Mas ele foi notável porque ele tinha uma fé firme em Deus. Assim como nós temos que ser notáveis e diferentes aqui onde nós estamos vivendo, porque nós temos uma fé firme em Deus. E ele escolheu então não viver ali daquela maneira e saiu. E durante 40 anos ele viveu no deserto. Ele se casou, ele teve filhos
E aí ele teve um chamado de Deus. Vocês já conhecem essa história. Deus chama Moisés, ele vê uma sarça, uma planta que estava queimando, mas ela não se consumia. E aí Deus fala com Moisés, fala que ele ia mandar para ele voltar para o Egito, porque ele iria tirar o povo todo que estava lá, que ele ouviu a oração do povo e agora era a hora do povo sair do Egito e ir para a terra prometida. Lembra que nós vimos lá que José já tinha falado que isso aconteceria? E quando eles saíssem de lá, eles tinham que levar junto os ossos dele que estavam enterrados ali. Então Moisés foi, ele obedece ao chamado de Deus. Mas não foi fácil. Você acha que ele chegou lá no Egito e falou: Faraó, deixa o povo de Deus, os hebreus saírem, foi tudo tranquilo, tudo beleza, não sofreu nada? Nós sabemos que não. Foi preciso que Deus mandasse o quê? As 10 pragas. Moisés com certeza sofreu muito. Assim, mas ele obedeceu o chamado de Deus. Assim como Jesus, quando viveu aqui, ele também sofreu muitas perseguições. Ele sofreu a pior de tudo, que foi a morte na cruz. Mas ele obedeceu, ele sabia o propósito que ele veio para cumprir aqui na terra. Como homem, ele sofreu como homem, porque ele viveu como homem, embora ele fosse Deus, né? Ele era 100% Deus, então ele não teve nenhum pecado. Mas ele também era 100% homem. Então o seu corpo sofreu como nós sofremos. Então nós vemos aqui a segunda ligação que nós podemos fazer de Moisés com Jesus. E então, para o povo sair do Egito, Deus teve que mandar as 10 pragas. Na 10ª praga, o que aconteceu? Vamos ler aqui no versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então aqui eles comemoraram a primeira Páscoa, que foi na 10ª praga, que foi quando realmente Faraó deixou o povo sair do Egito. Mas o que aconteceu? Eles tinham que, o povo de Deus tinha que fazer o quê? Matar um cordeirinho. E aí eles iriam fazer uma refeição juntos. Então se o cordeirinho fosse muito grande, fosse sobrar, eles tinham que chamar o vizinho. Então eles juntos, em família, em amigos, fariam aquela refeição, não poderia sobrar nada. E o sangue daquele cordeirinho, eles tinham que fazer o quê? Pintar as portas. E aí era uma marca que o quê? Naquela casa, o primogênito não iria morrer. Era uma marca de que eles pertenciam a Deus. E aí, quando os primogênitos dos egípcios morreram, o filho do faraó morreu, então o faraó deixou todo o povo sair do Egito e foram caminhando para a terra prometida. E nós? Nós também temos uma marca. Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele foi o cordeiro que morreu para nos purificar. Então a nossa marca é o sangue de Cristo. Assim como eles tinham uma marca de pertencimento, nós também temos uma marca, o sangue de Cristo. E quando nós declaramos a nossa fé a Cristo, o nosso amor a Cristo, lá eles tinham que contar para a família e para os seus filhos e para os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, e sempre comemorar a Páscoa e falar sempre o que eles tiveram que fazer e o que aconteceu e como Deus os libertou. Nós também devemos declarar a nossa fé a Cristo e como Jesus nos libertou do nosso pecado, morrendo na cruz. Nós temos que falar para os nossos amigos, nós temos que falar para os nossos familiares, quando a gente tem filho, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as pessoas que nos cercam. É assim que nós declaramos a nossa fé em Cristo, é assim que nós mostramos a nossa marca de pertencimento. Quando nós participamos da Santa Ceia na igreja, e nós tomamos o vinho para lembrar do sangue de Jesus que foi derramado, nós comemos o pão para lembrar do corpo de Jesus que sofreu na cruz. Nós estamos também, então, o quê? Fazendo uma memória àquilo, a nossa marca de que pertencemos a Cristo, como eles tiveram a marca deles. Assim como eles mataram o cordeirinho, Jesus Cristo morreu na cruz. Assim como eles tiveram que fazer a marca na porta de pertencimento, nós também temos a nossa marca que pertencemos a Cristo. Então, nós vemos agora aqui com essa história de Moisés,
3 coisas para a gente refletir. Primeira coisa, onde está firmada a nossa fé? No meu conhecimento, no que eu posso, nas minhas capacidades, nas minhas coisas, ou a minha fé está firmada em Cristo? Segunda coisa que nós devemos refletir, quem é o nosso herói da fé? Nós vimos aqui vários exemplos, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e agora Moisés. Eles são realmente pessoas diferentes, pessoas que nós devemos olhar e aprender. Mas eles eram pecadores como nós. O nosso exemplo, o nosso herói da fé tem que ser Jesus. Nenhum deles, ou também nem meu pai, nem minha mãe, nem meu marido, nem meu amigo, o meu herói da fé deve ser Jesus. E a terceira reflexão, você, eu, descansa em Cristo. A nossa fé faz com que a gente descanse em Cristo. Ou eu sou tão ansioso, eu sou tão medroso, eu tenho tantos problemas, que todo mundo tem problema, mas eu não consigo entregar, confiar e descansar em Jesus. Então vamos pensar nessas 3 reflexões e confiar que Jesus morreu na cruz para nos libertar, nos salvar de todos os nossos pecados, mas também cuidar de nós, nos amar, nos proteger. Então nós devemos que confiar a nossa vida inteira nas mãos de Deus. Vamos orar agora para que nós realmente consigamos isso, ter uma fé plena em Jesus e descansar no seu amor. Senhor Deus, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Muito obrigada pelo seu amor por nós, que é tão grande, que cuida de nós, que nos protege, que quer sempre o melhor para as nossas vidas. Esteja abençoando de uma maneira especial todos aqueles que estão junto conosco através desse vídeo, te adorando e prestando um culto a Ti. Esteja com aquelas famílias que perderam algum ente querido, aquelas famílias que estão com algum doente, que o Senhor esteja nos dando força, nos dando sabedoria para passar por esse momento tão difícil de pandemia que nós estamos passando. E tantos outros problemas que cada família tem. Que o Senhor esteja orientando, mostrando qual é a Tua vontade para tomarmos sempre as decisões certas. Que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer às Tuas palavras. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora juntos cantar 2 músicas. No coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus, que já conhece a Jesus.